A palavra de Deus à mulher. Vamos ler o que a palavra do Senhor é dirigida à mulher? Então vamos ler a palavra de Deus à mulher em Gênesis 3,16. E disse para a mulher: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Dará luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido e ela o dominará. E ele a dominará. Vamos repetir a leitura, ficou muito ruim a leitura. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido. Ele a dominará. Então, a palavra dirigida à mulher, nós podemos analisá-la sobre dividi-la em dois aspectos. Primeiro, o aspecto de bênção. Né? É bênção do Senhor dar luz a filho. É o caminho, é o meio que o Senhor escolheu para povoar a terra. E é uma bênção que já foi, essa bênção foi proclamada, foi dada ao primeiro casal ainda na aliança da criação, né? Que foi, e os abençoou dizendo: sede fecundos, multiplicai a terra, povoai, enchei, espalhai essa minha imagem, né, por toda a terra. Então a bênção é: a mulher terá filhos. A promessa de Deus em abençoar a mulher diz respeito ao seu papel no programa Redentor. Então, para além desse programa Redentor, aliás, antes mesmo desse plano Redentor entrar em vigor, já tinha esse aspecto de bênção, né? Porque o Senhor os abençoa no Éden, dizendo, né, sede fecundos. Mas essa bênção de Deus em que a mulher dará filhos, a sua semente virá aquele que há de redimir, será o agente. A partir da mulher nós teremos as duas, esse antagonismo cósmico e perpétuo até a consumação da história. Mas essa bênção, ela também vem acompanhada de uma maldição. As dores ao trazer esses filhos ao mundo e a submissão na relação marital. Deus multiplicará grandemente o sofrimento da mulher, particularmente com referência à concepção. O que está sendo excessivamente multiplicado não é a concepção da mulher em si. Esse aspecto doloroso do momento do parto, né, especialmente do momento do parto, há discussões se já havia dor, porque o texto diz de um aumento. Só que aí a discussão fica se antes da queda haveria essa dor. Porque para ser aumentada quer dizer que alguns vão alegar, para ser aumentada é porque havia. Outros vão dizer não, que não havia. Então qualquer dor que se sinta já é um aumento. Então, mas a nossa proposta não é discutir o significado, mas o significado dessa dor como uma pena, como um juízo de Deus inferido. E não só as dores, mas a relação de submissão. E isso fica explícito que o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Em tempos modernos, essa fala é totalmente politicamente incorreta, antiquada, despropositada, anacrônica. Usemos o adjetivo que quisermos com relação a essa fala, mas é o que Deus diz na sua palavra em Gênesis 3,16. Né? O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Comumente, essa maldição, seu desejo será para o teu marido, ele é interpretado como ele é visto como uma questão de uma grande dependência com relação ao marido. A frase é entendida como significando que a mulher vive sob a maldição de ter sua vida excessivamente orientada para o seu marido. É como se tudo que a mulher faz, como se tudo que a mulher fizesse ou intencionasse, o propósito final seria para o seu marido.
e entendido nesse contexto, não, isso tem um desdobramento que vai ficar claro na palavra da sunamita, lá no Cântico dos Cânticos, que ela vai dizer que o amado, aquele para quem o seu desejo, né, segundo a palavra de Gênesis 3,16, aquele para quem o seu desejo seria direcionado, ele acaba sentindo falta dessa relação conjugal, né, que diz lá que no texto diz que eu sou do meu amado e ele tem saudade de mim. Está lá em Cantares 7,10. Então, não obstante o desejo dessa mulher ser para o seu marido, esse marido, ele se torna dependente também, uma relação de codependência, porque ele começa a ansiar por essa relação. Então, nisso nós temos a complementariedade, que não obstante ter sido uma palavra de juízo, essa submissão, nós não podemos esquecer que isso, na relação pecaminosa, isso acaba sendo agravado. Mas já havia, antes da queda, uma relação de submissão, porque do homem a mulher foi tirada. Então essa submissão, ela não pode ser entendida puramente como uma consequência do pecado. E quando Paulo, por exemplo, faz essa alusão da submissão da mulher ao seu marido, ele não se remete ao texto do juízo, mas ele se remete ao ato criador de Deus, ao momento da criação de homem e mulher. O Palmer Robertson, tratando dessa questão do desejo da mulher para o seu marido, ele vai fazer uma comparação, usando a comparação de frases. Ele vai usar o que Deus fala a Caim, em Gênesis 4,7, né, quando Deus fala: o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Numa comparação, numa interação, melhor dizendo, da fraseologia correspondente, exatamente a palavra dirigida em Gênesis 3,16. Ele abre aspas para o Robertson: o desejo da mulher será para o seu marido, mas ele dominará sobre ela. A mulher desejará o seu marido, não no sentido de dependência excessiva, mas no sentido de determinação excessiva de dominar. Seu desejo será de possuí-lo, controlá-lo, dominá-lo. Da mesma maneira que o desejo personificado do pecado foi dirigido no sentido de domínio de Caim, assim o desejo da mulher será dirigido no sentido de domínio do seu marido. Não é uma questão fácil, não é uma questão fácil de ser interpretada, não é uma questão fácil. Como eu disse, não pode ser vista somente à luz de uma consequência da queda, porque a ideia de submissão ela já é estabelecida no ato criador, mas essa comparação, essa analogia bíblica, esse estudo da fraseologia, como o Robertson faz, ele traz ele faz sentido em alguma medida, mas ele não fecha a questão, né, de que é uma ideia que não flui naturalmente, de que esse desejo seria um desejo de dominar, assim como o desejo do pecado de dominar sobre Caim. Então, a relação marital diz respeito que o desejo da mulher será para o seu marido. A questão não é uma dependência excessiva, mas uma determinação excessiva para dominar. Então, a ideia aqui é que não é tanto o desejo ser para o seu marido, não é no desejo de submeter-se a ele, mas o desejo de controlá-lo, de ter o controle, assim como o pecado que bate à porta, né? Como o Senhor fala para Caim, o pecado que está à sua porta. A mulher habitualmente manifestará tendência no desejo de dominar o marido na sua relação. A gente pode observar isso, que há, né, através dos seus meios, da sua ferramenta, das ferramentas que dispõe, a mulher tenta
de contínuo governar a relação, conduzir a relação para o ponto que ela quer? Para pensar. Existe um desequilíbrio na relação que será redimido em Cristo. Essa relação conflituosa, ela sempre haverá, essa é uma verdade, né? Porque isso fica demonstrado imediatamente a queda, que é afetado esse mandato social, porque ato contínuo à queda, Adão já olha para sua mulher como um oponente, como alguém que pode levar a culpa por ele, como alguém que ele já não tem em alta conta, né? Como Filipenses vai dizer que a gente tem que considerar o próximo como superior, como mais importante. O homem aqui na sua reação logo imediata à queda, ele não coloca Eva como mais importante, né? Ele coloca ela como uma culpada, tentando desviar o juízo, a sentença de Deus em direção à mulher. A palavra de Deus ao homem. Gênesis 3,14, 3,15, a serpente, 16, a mulher, 17 ao homem. E ao homem declarou: visto que deu ouvido à sua mulher e comeu o fruto da árvore, do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. A maldição não está no trabalho em si. Ela é uma ordenança pré-queda, mas no trabalho excessivo. Já no Éden, antes da queda, o Senhor estabelece um mandato cultural. O homem, como mordomo da criação, como corregente, ele vai ser aquele que vai subjugar a terra, né, à semelhança de Deus, nomeando, cultivando, produzindo. Há uma ideia de produção, de trabalho antes da queda. O que acontece após a queda é o trabalho excessivo, o trabalho onde não guarda o momento onde o trabalho que compromete a relação social, o trabalho que compromete o mandato de adoração. A maldição do homem não reside na existência do trabalho. O trabalho também coroou a aliança da criação entre Deus e o homem. Em vez disso, a maldição do homem reside na excessiva exigência do trabalho para que a terra produza. A ameaça da aliança da criação encontra cumprimento sombrio na dissolução da pessoa do homem. Adão foi criado para governar a terra. Agora o pó da terra o governará. A submissão da terra não é na medida em que foi intencionado por Deus. Enquanto que na aliança da criação um homem governava e a terra produzia para ele, agora ele terá que, entre aspas, lutar com a terra. Ele vai ter que arar solo, ele vai ter que obedecer estações, ele vai ter que buscar tempo e solo propício. Então ele vai se afadigar, vai ter esse excesso no trabalho para que a terra produza para ele. Não vai ser naturalmente. Então, Adão, que foi criado para governar a terra, agora o pó da terra o governará e ele ainda retornará a esse pó. Os padrões apresentados aqui continuam a explicar toda a resistência humana até hoje. Essa aliança antecipa o método da redenção, a semente da mulher, o herói individual. Ele antecipa o ministério da aplicação da redenção à humanidade. A consumação gloriosa da redenção, a cidade, a Nova Jerusalém. O retorno não será mais ao Éden, mas a um exercício pleno de todas as capacidades dadas por Deus. Então, nas palavras de Deus ao homem, pode-se notar a operação contínua das estipulações dessa aliança no reino da graça comum de Deus. Em segundo lugar,
as palavras de Deus e Adão anunciam de antemão, né, a história subsequente da redenção. Em relação, nas palavras de Robertson, abre aspas, em relação orgânica com todas as administrações posteriores da aliança da redenção, esses versículos antecipam tanto o método pelo qual a redenção será realizada, como o ministério da aplicação da redenção. No devido tempo, nasceu da mulher um homem representante. Esse homem único entrou em conflito moral com Satanás. Conquanto ferido, ele mesmo destruiu, não obstante o poder de Satanás. Por meio dessa luta, ele consumou a redenção. Fecha aspas. Por fim, Deus coloca soberanamente inimizade contra Satanás no coração de alguns. Esses indivíduos representam a semente de mulher. Outros continuam na sua condição de caídos. Estes representam a semente de Satanás. O desenrolar na história do programa de Deus para redimir o povo para si mesmo pode ser traçado segundo a inimizade entre essas duas sementes. Nas palavras de Robertson, abre aspas, finalmente, essa aliança com Adão antecipa a consumação dos propósitos de Deus na redenção. A exigência feita a Adão, no sentido de trabalhar, ecoa o mandato cultural original da aliança da criação, com o seu encargo de trazer toda a terra à sujeição para a glória de Deus. Fecha aspas. O retorno não será mais o Éden, mas um exercício pleno de todas as capacidades dadas por Deus. A redenção não será alcançada por uma volta aos prístinos do jardim. Uma nova imagem do paraíso surge na Escritura, né? A imagem de uma cidade, da Nova Jerusalém. Né? Haverão novos céus, nova terra, mas não é direcionado um novo jardim. Mas a cidade celestial, a cidade santa. A figura usada agora é uma cidade, um centro cheio de atividade e vida dos redimidos. Essa consumação gloriosa coloca a redenção do homem no contexto de suas potencialidades totais. Na totalidade de uma criatura feita à imagem de Deus, o homem será trazido à redenção pela visualização da plenitude das possibilidades ao seu alcance. A esta altura não vemos todas as coisas sujeitas ao homem, é verdade. Não está tudo sujeito. O homem não é o mordomo que deveria ser. O homem continua depredando, né, a criação. Péssimo mordomo. Mas na redenção final e gloriosa, todas as coisas estarão sujeitas ao homem como representante de Deus. A criação, na sua totalidade, ainda não exibiu seu pleno potencial aos redimidos. Por fim, eu quero ler aqui o último parágrafo do Palmer Robertson. Todavia, a esperança do futuro permanece selada em certeza. Né? Ainda que não vejamos toda a criação sujeita, toda a criação expressando toda a sua potencialidade, nós temos uma certeza quanto ao nosso futuro. A nossa esperança futura está selada. Abre aspas. Porque agora vemos Jesus coroado de glória e honra, sentado à mão direita de Deus. Ele tem todas as coisas sujeitas a si mesmo. Da sua exaltada posição de poder, ele finalmente trará todas as coisas ao serviço dos homens que têm sido redimidos por ele para a glória de Deus. Então, ainda não vemos como havemos de ver.